Salve, empreendedor! Seja bem-vindo ao Papo de Dono. Estamos de volta, agora com uma nova marca. Somos a Dono Assessoria de Marketing. A gente vai falar aqui com o nosso amigo e cliente, o Dr. Aécio. Vamos falar um pouco sobre a profissão dele, sobre o que o Dr. Aécio trabalha. E eu vou deixar que ele se apresente, né? Que ninguém melhor para falar do Dr. Aécio do que o próprio Dr. Aécio. Dr. Aécio, seja bem-vindo, é um prazer. Agora saiu. É isso aí. Já tinha rolado esse convite em uma época. Na verdade, a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? E então, eu me chamo Aécio, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela Santa Casa de São Paulo, né? Já estou aqui em Santarém desde 2018, foi quando eu cheguei aqui. Apesar de ter nascido aqui, me criei fora daqui também, fiz ensino médio, faculdade, especialização sempre fora, mas vinha sempre de férias aqui porque minha família é de Santarém. E sempre tive interesse em morar aqui, apesar de meus pais não morarem aqui, né? Então, uma cidade muito praiana, algo que eu gosto muito. Então, eu Legal. falava, quando terminar eu quero voltar para lá para empreender também. Muito bom. E também aqui junto com a gente, meu parceiro Jorge Figueira. Se apresente aí, Jorge. O Jorge trabalha na Dono e vai me ajudar hoje aqui a conduzir esse papo com o Dr. Aécio. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Jorge Figueira, tenho prazer em trabalhar com análise de dados na Dono e poder ajudar nossos clientes a cada vez mais desempenhar um trabalho melhor. Muito bom. Amigos, a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre negócio, sobre marketing, sobre o Dr. Aécio, sobre o que ele trabalha. Vamos trazer algumas dúvidas aí que provavelmente deve ser dúvida de muitas pessoas. Eu já quero começar trazendo uma delas, doutor. Você falou aí na sua fala inicial, né, especialista em bucomaxilo, né? Começa dizendo pra gente o que é essa palavra tão difícil que... Eu acho que poucas pessoas sabem, né, o que é a cirurgia bucomaxilofacial. Eu espero que ninguém precise dos meus serviços, lógico. Né? Geralmente, o cirurgião bucomaxilofacial ele faz cirurgias mais complexas. Né? Dentro do consultório, geralmente biópsias de lesões, né? Dentro da boca principalmente, mas face também ele pode fazer. Tá? Nós fazemos remoções de dentes, lógico, os mais simples também, mas a grande maioria são aqueles dentes com uma complexidade cirúrgica um pouco maior, que dá para ser feito dentro do consultório, tá? Fazemos tratamentos de traumas de face, então aquelas pessoas que acabam se acidentando, sofrendo um acidente de moto, ou carro, ou qualquer outro tipo de acidente, que envolva uma fratura na face, a gente acaba tratando também isso já dentro do centro cirúrgico, né? Porém, não é limitado só isso, a gente também trata algumas patologias da face e da boca no hospital e outros procedimentos como cirurgia ortognática, que é uma cirurgia também que envolve a face. Então, basicamente, né, resumidamente, o cirurgião buco-maxilofacial, ele cuida disso. Né? Poucas pessoas conhecem porque realmente é uma especialidade que não tem muitas pessoas aqui na região. Legal. Das curiosidades que eu tenho sobre a cirurgia ortognática, né, que você faz lá, porque às vezes a gente traz esses termos, até nos conteúdos que a gente trabalha, né, termos mais técnicos que não é de tão conhecimento assim de qualquer pessoa, né? E muitas vezes tem um método no marketing que fala nível de consciência, né? Tem muita gente que pode passar por um problema, né, que pode vir a precisar e nem sabe que, por exemplo, uma cirurgia ortognática, que é algo que me impressiona bastante, pode resolver, né? Eu sei que tem a questão lá do pessoas que têm um problema até com sono, né? Pessoas que têm algum incômodo na face, que tem benefícios estéticos e qualidade de vida. Queria entender um pouco, aprofundar um pouco em cirurgia ortognática, que tipo de problema a pessoa pode ter ou o incômodo que ela pode ter que a cirurgia ortognática pode ajudar ela. Vamos trazer esse ponto aí para os nossos... A cirurgia ortognática, né, é um termo genérico que nós utilizamos para um procedimento cirúrgico que é feito na face. Né? Dentre as indicações de pacientes que têm, talvez, necessidade de um procedimento de cirurgia ortognática, que a gente chama, tem aqueles pacientes que têm algum grau de assimetria facial. Essa assimetria pode ter sido causada de forma genética, então algumas doenças, né, podem levar a algum tipo de assimetria no rosto ou na face, enfim. Né? Tem aquelas problemas na face também de desenvolvimento, não
relacionado à genética, mas aquela pessoa que cresceu mais uma parte da face, seja a parte de cima ou a parte de baixo dessa face, deixando a pessoa com um queixo muito grande ou com um queixo muito pequeno, né? E tem também aqueles pacientes com sequelas de trauma. Então, o cara que, porventura, sofreu um trauma, né? Às vezes foi tratado ou não tratado e aquela face evoluiu com um grau de assimetria, né? Isso pode trazer desde consequências estéticas, né? Psicológicas, principalmente, tá? Essas assimetrias. Nós temos problemas dentários que, né, devido à face, a estrutura óssea não está, digamos assim, harmônica, às vezes o dente não se encaixa. E aí, às vezes o colega ortodontista tenta compensar aquilo inclinando o dente para tentar ali aproximar de um encaixe melhor, né? Às vezes o paciente não consegue se alimentar porque o dente também não encaixa direito, né? Então, tem várias coisas que essas assimetrias acabam levando, né? Dentre elas também a apneia obstrutiva do sono, né? Aquele paciente que acaba não conseguindo respirar durante o sono e ele tem uma sensação de sufocamento, como se ele estivesse parando de respirar ali e ele acaba acordando, não consegue ter qualidade de vida. Isso vai levar para outros problemas sistêmicos, como cardiopatias, enfim. E geralmente, quem tem, por exemplo, então uma pessoa pode ter ali um problema no sono, pode estar procurando, sei lá, tomar remédio para dormir, ou então convivendo com esse incômodo ao longo da vida porque descobriu e nem sabe que pode ter a ver, então, com o desenvolvimento da face. Exatamente. Já teve casos assim, doutor, que o senhor atendeu? Sim. Na verdade, assim, a grande maioria dos pacientes, né, ele refere que um cansaço diurno, né? Pô, o cara não consegue dormir direito, mas ele não consegue entender o porquê, né? Ele, às vezes, procura um médico especialista, que é quem trata um pouco também disso, é o otorrino, e aí o otorrino, né, acaba fazendo o diagnóstico, né, dessa possível dificuldade para dormir. Por que ele acaba tendo essa sensação de sufocamento ali à noite, né? Às vezes isso acontece uma única vez, mas tem pacientes que passam por isso 4, 5 vezes, às vezes, numa noite, e aí ele fica com medo de dormir e acabar ficando sufocado e não conseguir sair dessa, né? Então, a grande maioria das vezes esse paciente ele vem encaminhado, né, do otorrino. Entendi. Que é o quem faz ali, digamos assim, a entrada e o diagnóstico desse possível problema. Quem convive com isso já pode até perguntar pro otorrino dele se não vale a pena uma avaliação, né, nesse sentido. Sim. A gente percebe que quem muito tem esse tipo de problema, aquelas pessoas que têm um queixo muito pequeno, né, que a gente às vezes não consegue definir o início do pescoço e da região cervical. Então, às vezes tem um pescoço meio reto aqui já com a mandíbula, né, com o queixo aqui. Então, sempre essa pessoa que tem um queixo muito pequeno, existe uma tendência muito grande de ter apneia do sono. Às vezes não uma apneia grave a ponto de sufocar, mas às vezes um ronco, né? Um ronco é um sinal de estreitamento da via aérea devido ao ar ter dificuldade para passar e aí causa esse barulho. Então, às vezes a pessoa não sabe. E aí isso pode ser o início de uma apneia, quem sabe. Rapaz, eu tenho um vizinho que é absurdo. Né? Acho que ele não vai ver esse podcast. Se você de ver, ele vai saber quem é ele. Na verdade, assim, muitas pessoas acabam roncando muito, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa bebe, né? Faz uso de álcool, né? E aí, naquele dia, ela ronca. Né? Mas por que ronca quando bebe? Qual é a relação disso? Às vezes tem um nível de relaxamento muito grande, né? Estreita a via aérea e na hora que o ar passa vibra e aí causa esse barulho. Né? Então isso é muito comum. Às vezes pode ser o início. É difícil um paciente jovem, pode acontecer, mas é difícil um paciente jovem ter apneia. Né? A grande maioria já são pessoas já ali com 40 anos, começam a envelhecer. Mas por que isso? Né? Porque o que acontece naturalmente com a nossa musculatura quando vai ficando mais velho? Vai tendo lacidão muscular, flacidez, né? E aí começa... Dos 30 para frente, só ladeira abaixo. Aí já é. Então, ele vai... Então, muitas vezes, familiares vão identificar isso a partir do... Porque vão estar mais vendo, né? Exato. Então, por exemplo...
acho que eu vou falar pro meu vizinho, quer dizer, porque é do muro, mano. Eu consigo, tem hora que eu penso assim, mano, vai embora, agora vai. Sim. Porque é muito alto e dá pra ver que parece que tá se engasgando, é muito alto. A gente tem casos, tem um caso de um paciente que ele é casado, né, e desde muito jovem, ele também tem apneia, e ele simplesmente, cada um dorme num quarto diferente, por conta do barulho que faz, né? Então, às vezes, incomoda quem está do lado, né? E a sensação de sufocamento também, de engasgo durante a noite. Quem está do lado, imagina, ver tu sufocando ali, Sim, dormindo, né? Então, isso é um pouco constrangedor. Às vezes, a pessoa só tem realmente essa sensação de ronco, quem está dormindo nem... O cara tá roncando ali, mas não incomoda ele. Só vai incomodar quem tá do lado, né? Que não ronca muitas vezes. E aí, essa pessoa que às vezes acaba reclamando, se queixando muito, né? Às vezes um cônjuge, enfim. Legal. Doutor, eu acho muito interessante que a gente expandiu tão rápido essa conversa a partir de conceituar o que era uma cirurgia ortognática, né? A gente viu que, embora o senhor disse que era um termo genérico, mas ela é muito ampla no sentido de ter dos problemas faciais, né? Outros problemas que a pessoa talvez já nasceu com eles. E até mesmo chegar nesses casos que a gente acabou de discutir, né? Sobre ter a apneia do sono. Mas, doutor, uma vez que a pessoa recebeu o diagnóstico, né? Por algum profissional que precisa ser necessário a pessoa se submeter à cirurgia ortognática. Eu imagino que, da mesma forma como a gente acabou de desmistificar, né, a gente destrinchar esse conceito, não deve ser algo tão simples, né? Acredito que deve ter inúmeros passos, né? O senhor poderia comentar com a gente como é? Sim. Como é isso? É assim, para a apneia do sono, né, existem várias formas de tratamento. E dentre as opções, a gente tem também a cirurgia ortognática. Então, geralmente, a primeira opção de tratamento, principalmente dos colegas otorrinos, né, é um aparelho chamado CPAP, onde ele dorme como se fosse com uma espécie de uma máscara encaixada ali no rosto, no nariz, e esse aparelho, enquanto ele está dormindo, fica forçando a entrada de ar. Então, é um método hoje mais utilizado. Só que, imagina, você vai viajar, né? Você vai levar lá o aparelhinho. Dentro do avião, às vezes você tira um cochilo. Sim. E aí, como é que tá? O aparelho não funciona. Então, eu já tive situações como essa, com um paciente meu que ele tinha apneia grave, né? Ele era jovem e falou, cara, uma vez eu fui dormir no avião, comecei a me sufocar lá dentro, todo mundo ficou desesperado. Por quê? Porque o aparelho não dá para você ficar utilizando assim, levando assim, né? Então, é um pouco constrangedor, às vezes, até a questão do aparelho, porque você dorme com uma espécie de uma máscara o tempo inteiro, a noite inteira, né? Tem alguns aparelhos que encaixam também, que jogam um pouco a mandíbula para frente, para tentar melhorar também, né? E a cirurgia ortognática, ela é uma das possibilidades de tratamento mais efetiva, porque ela realmente corrige a estrutura óssea, né, empurrando essa mandíbula para frente, né, consequentemente expande o espaço lá onde o ar passa. Então ele faz essa cirurgia e pronto. Ele não precisa ficar necessariamente, né, utilizando alguma espécie de aparelho. Lógico, vai ter alguns casos de apneia grave que ele não vai simplesmente ficar curado. Ele vai sair da grave, talvez para uma leve já ou quase nada de apneia ali, né? Mas você imagina, um cara que tem 6 vezes numa noite sensação de sufocamento e ele tem só uma vez, então já é uma ajuda, né, considerável, né? Então, a gente nunca promete às vezes a cura para o paciente. Fala, ó, vai melhorar muito, né? Você vai se sentir muito melhor, com certeza absoluta. Porém, é uma opção de tratamento que talvez seja a mais efetiva dentre as opções que tem. Legal. E, doutor, a gente estressou um pouco aqui esse assunto da cirurgia ortognática, e antes de entrar acho que deve ser dúvida de muita gente sobre recuperação, mas a gente falou muito também sobre essa questão da apneia, mas eu fui dar uma pesquisada e eu me informei um pouco sobre que tem outros sintomas, né, que mordida, que também... Eu queria que você listasse assim para nós, ó, esses problemas são os que mais acontecem, e aí direcionar. Porque quem vai ver esse podcast, esse corte que vai lá pro seu Instagram, com certeza, ó, esse sintoma
procure esse profissional. Como você falou, difícil, às vezes vai pro otorrino, né? Pode ir pro orto também, né? Sim. E aí, mas que pode ser já um indicador, porque acho que ajuda, né? Sim. Os pacientes que têm indicação, né, além do paciente de apneia, que às vezes vem pelo otorrino, tá? Ou então, às vezes, ele vê muito, né? Hoje a gente tem mídias digitais, ele consegue ver ali pacientes que já fizeram tratamento de cirurgia ortognática para apneia, mas tirando esse paciente, quem mais que pode ir, né? É aquele paciente classe 2, queixo muito pequeno. Ele não necessariamente tem apneia, mas ele tem um queixo muito pequeno. Retraído assim pra dentro. Retraído ali para dentro. Então, esse paciente, muitas vezes, ele procura o orto. Não pelo fato do queixo ser para dentro em si. Porque ele acha que aquilo ali é algo genético, o pai tem, enfim, né, a família às vezes tem. Né, e Até quando você ensinou pra mim era algo assim, mas você nasceu assim, você nasceu vai ficar assim. Exatamente. E ele vai lá porque... Além do queixo pequeno, lógico, ou do queixo muito grande para frente, quando eles têm esse... Tipo o Pedro do Flamengo. Exatamente, tipo o Pedro do Flamengo. Quando eles têm essa simetria, consequentemente, os dentes não se encaixam. Entendeu? Os dentes, o dente de baixo com o dente de cima não fica encaixado certinho. E aí ele vai procurar o ortodontista para melhorar isso, os dentes. Sim. E aí é nesse ponto que a gente acaba recebendo o paciente do colega ortodontista. Por quê? Porque para a correção desse encaixe dos dentes, o colega ortodontista tem um limite. Então, ele não consegue simplesmente... O dente de cima está lá na frente, o de baixo está lá atrás. Como é que eles vão chegar próximos um do outro? Eu preciso ter osso. Se eu jogar para frente esse de baixo para poder encaixar, não vai ter osso. Então, ele tem um limite de movimentação dos dentes para poder conseguir encaixar eles. E aí, quando não dá, aí, teu caso não dá para tratar só com o aparelho. Vai ter que procurar um cirurgião bucomaxilo para conseguir, junto com a ortodontia, que esses dentes se encaixem, digamos assim. Então é um tratamento que envolve alguns profissionais, né? Alguns profissionais. Então, vem ali... Assim, hoje, né, principalmente envolve o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo, mas, né, na etapa cirúrgica ali, digamos assim, envolve psicólogo, envolve fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, várias áreas também acabam ficando envolvidas depois com esse paciente. Né, na recuperação dele, na recuperação da fala, porque muda um pouco também. Tá? Então, outros profissionais acabam ajudando, principalmente depois que esse paciente faz ali a cirurgia ortognática. Então, desde a apneia do sono, queixo retraído, queixo para frente, mordida. Frente, exatamente. Tudo isso pode ser um sinal que a pessoa precisa, né? De um cirurgião bucomaxilo ou que precise de cirurgia ortognática. Legal. E a recuperação, doutor? Como é que é esse procedimento depois que faz? E como é que é essa trajetória? A recuperação, cara, eu acho que talvez seja a parte, assim, mais difícil, né? Porque o paciente não tem dor, praticamente. Ele sente um incômodo muito leve. Mas uma cirurgia tão grande como a cirurgia ortognática, onde vai precisar, né, fazer ali, digamos assim, reposicionar a estrutura óssea, não dói. Acaba que não dói, ele fica com a metade do rosto com aquela sensação de anestesiado, né, devido ao procedimento. Então, ele sente incômodos muito pequenos ali que são resolvidos com analgésicos comuns, né, a grande maioria das vezes. O grande problema da recuperação chama-se dieta. O paciente vai ter que ficar 45 dias comendo líquido pastoso. Então, ele não pode. Café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo tem que ser batido no liquidificador para poder ele conseguir se alimentar. Né? Então... Por quê? Porque quando a gente reposiciona essa estrutura óssea ali, né, leva um tempo para escolar. Então, ele não pode forçar ali enquanto isso ainda não cicatrizar. Então, ele tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas, ali com 10, 15 dias, ele geralmente já consegue voltar um pouco à sua rotina de trabalho, de falar, de sair, entendeu? Então, ele já consegue fazer algumas coisas, apesar da dieta estar muito restrita. Né? Hoje, eu até recebi um paciente que ele faz parte de um grupo de cirurgia ortognática, de pacientes que vão ser submetidos à cirurgia ortognática. Ele estava falando para mim, lá no grupo eles falam que depois de 7 dias, nossa, eu já vou me sentir super bem.
Só que o problema é esse, porque eu ainda não tô 100% e eu tenho que ficar comendo líquido pastoso. Eu falei, é exatamente isso. Você vai se sentir muito bem, você já vai querer sair, já vai querer voltar à sua rotina quase que 100%, mas a dieta, ela fica restrita, faz parte desse processo, não pode forçar, né? Então, a gente tem que ir devagar para ter um bom resultado, enfim. E por quantos dias dentro da cirurgia até ele voltar a se alimentar como ele se alimentava normalmente? 45 dias, geralmente. É uma média ali. Né? Lógico, ele começa com líquido, vai para o pastoso dentro desses 45 dias. Aí, no finalzinho, ele já está comendo um pouquinho mais sólido, mais macio ainda, entendeu? Então, é mais ou menos assim, 45 dias que ele tem que ter esse cuidado. Antigamente, tinha também um ditado que eles bloqueavam, né? Amarrava a boca do cara, antigamente, quem ia fazer esse tipo de cirurgia. Hoje não, hoje a gente não precisa. Nós botamos alguns elásticos, né? Principalmente nas laterais ali, para guiar o novo encaixe dos dentes, porque a pessoa mastigou durante 20 anos de um jeito, a gente mudou tudo, então vai fazer uma nova reprogramação da mordida. Então ele usa alguns elásticos, mas o paciente mesmo consegue colocar e tirar esses elásticos, não é nada demais em relação a isso. Beleza. O doutor Cinho comentou, né, que a pessoa tem que... Até mesmo outros profissionais são envolvidos, né? Um psicólogo, acho que até um nutricionista para preparar essa dieta, né? O senhor acredita que também a família contribui muito nesse processo de recuperação? Porque acredito que... Acho que desde antes, quando ela toma a decisão em fazer a cirurgia, acredito que é necessário para a pessoa conseguir chegar até o fim, chegar ao resultado que ela tanto almejava, né? Sim, sim. Cara, eu acho que assim... A família é fundamental, porque, primeiro, o paciente vai precisar ali no pós-operatório de apoio, né? Então, seja para fazer a dieta, né? Seja para, enfim, fazer a higiene pessoal, né? Então, ele vai precisar ter alguém do lado, né? Então, a maioria desses pacientes, quando eles procuram, né, um profissional para fazer a cirurgia ortognática, a família fala, mas para quê? Precisa disso? E eles não entendem que a questão psicológica afeta muito. Sim, sim. Né? Eu já operei pacientes que as assimetrias faciais eram muito pequenas, assim, a ponto de se perguntar, será que realmente vale a pena? Porque a mudança vai ser pequena. E quando a gente pergunta isso para o paciente, sim, psicologicamente isso me afeta muito, eu não consigo sorrir. Né? Então... Tipo, aí a família fala, mas poxa, será? Eu não vejo tocou quase. Num ponto muito importante, né? A autoestima do paciente. Então, assim, a família às vezes não entende, mas precisa apoiar nessa recuperação, né? Então, esse paciente vai precisar de ajuda na dieta, ela é um pouco restrita, né? Então, ele vai precisar desse apoio familiar ali para conseguir uma boa recuperação. Não adianta o cara dizer, não, vou ficar aqui sozinho, vou tocar tudo sozinho, que não é bem assim. Ele precisa ter alguém do lado para dar esse amparo ali nas coisas. É aquele ditado que só a gente sabe o tamanho, né, o peso que essa dor e que esse incômodo causa pra gente. Agora eu quero passar para outro assunto aqui, doutor, que é os implantes. Eu sei que a gente trabalha bastante lá em implante com o senhor, tem bastante paciente de implante. E uma coisa que eu vejo é uma crença, duas crenças, né? Primeiro, sobre a questão da estética, muita gente acha que o implante pode ser algo muito mais estético, não dá a devida importância porque é a falta de um ou mais dentes. E a diferença, né? Porque também, tá, beleza, estou aqui sem alguns dentes, mas é uma cultura o uso da prótese dentária, né? A famosa dentadura. E eu queria trazer essa dúvida aqui da diferença, por que fazer o implante, né, ao invés de optar pela dentadura, que geralmente é bem mais em conta, e esse é o motivo que eu vejo muita gente acaba optando. Assim, a dentadura, né, existem várias formas de reabilitar um paciente, né? Então, tem a dentadura, que é aquela prótese que pega todos os dentes, aquelas outras próteses parciais ali também. Antigamente era muito assim, né? Pessoal, deixa cair tudo aí e depois... Exatamente. Antigamente, né, a odontologia ela não era tão voltada para manter o dente. Ela era mais voltada para resolver ali o problema imediatamente. Então, tipo qual o que vai resolver Usa o carro aí até acabar, depois joga, troca. Exatamente. O que vai resolver agora? Tira. Então, era mais assim. Hoje não, a gente tem uma odontologia um pouco diferente que mantém mais os dentes do paciente, né? Porém, para aqueles pacientes que pegaram essa odontologia um pouco mais antiga, que muitas vezes não tem nenhum dente na boca, a prótese total em si ela é muito incômoda, né? Ela altera o sabor
dos alimentos um pouco, porque boa parte da gengiva ou das regiões da cavidade oral estão cobertas pela prótese, principalmente a prótese superior, que ela tem céu da boca, ela é uma prótese grande, né? Muitas vezes ela causa insegurança, porque ela fica folgada, então o cara tá falando, ela corre o risco de cair. Então isso, às vezes, também acaba deixando a pessoa um pouco mais constrangida, né? E já os implantes, não. É algo que fica fixo, né? É algo que mais se assemelha aos dentes naturais. Você não tira um dente natural, né? Então, você fica ali com aquilo parafusado, ela não sai, não se Volta a mexe. capacidade de mastigar, não precisa Exatamente. mais ter medo de comer uma maçã. Então, assim, ela, por exemplo, é muito comum, né, os pacientes quando vão comer, que tem prótese total ou até prótese removível, aquelas próteses parciais, eles acabarem durante a refeição, principalmente coisas mais duras, né, isso machucar. Então, ele morde aquilo um pouco mais consistente. A prótese, ela não tem estabilidade, ela machuca a gengiva, né? Ela se mexe, ela não fica estável. Então, isso é muito comum nesse tipo de prótese. Já no implante não tem isso, ele fica fixo ali, fica firme, né? Então, você não tem esse problema, digamos assim, com os implantes. Legal. Essa capacidade eu acho que é o mais importante, né? A capacidade da pessoa voltar a comer, mastigar sem medo, sorrir sem liberdade. Tem vários memes aí, né? De pessoas sorrindo, aí cai a prótese, aí constrangimento, vai virar Sim. meme na internet. E uma coisa que eu queria entender, doutor, é os tipos de implante que tem. Pra gente deixar claro Tá. nossa audiência aí. É engraçado, falando em meme, tem até um que circulava um tempo na internet aí, que era o rosto de uma pessoa, aí você identificar o que tá faltando. Aí tinha um dente faltando e a sobrancelha sem uma sobrancelha. Todo mundo identificava logo que tava faltando um dente. Nem prestava atenção às vezes que a sobrancelha tava faltando, né? Então, assim, um dente, quando ele tá ausente esteticamente, principalmente os dentes anteriores, né? Ele afeta muito a autoestima do paciente. Sim. Então, ele não vai só comprometer a fala, a mastigação, né? Ele compromete a função, o social da pessoa, né? Sim. Então, ela fica constrangida ali. Inclusive, tá rolando agora uma discussão da Vanessa Camargo que ela foi sorrir e a câmera pegou, do Big Brother, que ela tem uma ausência. E aí, pô, falaram, caramba, uma mulher que tem tanto dinheiro, né? Uma vida social muito boa, por que ela tem uma ausência dentária? Será que ela pensou que pelo fato de ser mais atrás esse dente, ninguém ia perceber? Entendi. Né? Imagina quando ela sair, que perceber que virou meme, né? É um constrangimento talvez que ela possa passar, né? Sendo que ela poderia ter resolvido, e tem condições de resolver, né? Interessante. Então- E pegando até esse gancho, doutor, eu vejo que tem muita gente que tem medo também, né? Às vezes, no Sim. caso, o problema não é dinheiro nesse caso, o problema é uma questão talvez de escolha. O que você vê mais no consultório, assim, que as pessoas têm medo e que acabam não fazendo e que você pode deixar essa mensagem? Olha, é muito comum, né? As pessoas acharem que implante dói. Na verdade, o implante não dói, né? Eu até falo para alguns pacientes A que... odontologia evoluiu muito já, né? Tipo assim, a cirurgia de remoção de dente, ela é até mais traumática, muitas vezes, do que a cirurgia de implante. Porque na remoção de dente, o dentista tem que fazer força para tirar aquele dente dali do lugar, né? Para romper, enfim, e conseguir separar ali. E já no implante você não tem que fazer força, né? Geralmente você prepara ali o local sem nenhum tipo de força. Então, assim, o que incomoda numa cirurgia de implante não é a instalação do implante em si, é a anestesia. É a mesma anestesia, né, que faz para a remoção de um dente. Então, é a parte inicial do procedimento que talvez incomode um pouco, né? Lógico, a gente tem como controlar um pouco isso, às vezes tentando colocar um anestésico tópico, né? Às vezes dando uma medicação para o paciente se sentir um pouco mais relaxado, né? Porque pelo fato de toda vez que a gente fala em cirurgia, todo paciente ele acaba ficando muito ansioso, né? Quando se fala em odontologia, falou em cirurgia, o cara já fica... Sim. Se for para fazer estética, uma lente de contato, ninguém tem medo, o cara vai lá, entendeu? Mas quando fala em cirurgia, não, é só um negocinho. Não, cirurgia, o cara já fica muito nervoso, cirurgia já dá... ansioso, Então, isso é... Por quê? Porque há muito tempo atrás, a odontologia ela era muito traumática, né? Então, hoje já mudou muito isso. A gente tem como controlar a ansiedade do paciente, tem como controlar um pouco o incômodo da anestesia, né? Então, colocar um implante em si não dói,
né? Incomoda um pouco, mas não chega a doer, tá? E, né, em relação àquela pergunta, quais são os tipos de implante? Sim, Isso que eu ia fazer, que eu acho que é uma dúvida do leigo, né? tipo Se eu assim, tiver 3, são 3 furos? Como é não que é? necessariamente, né? O implante em si, ele é só um. Digamos assim, ele é só um tipo, um modelo, tem várias marcas, né? O formatinho dele, mas o princípio, ele é só um, algo que se assemelha ali, talvez, né? Digamos assim, não sei se seria um termo mais adequado, mas se assemelha a um parafuso. Então, todos os implantes se assemelham a isso, tá? Agora, o problema na hora de reabilitar, é que a gente vai dizer o tipo de implante. Ah, não é bem o tipo é aquele, é o mesmo. Só que, dependendo da quantidade de falhas que o paciente tem, aí sim, a gente pode colocar por exemplo, eu perdi só um dente, beleza, aí você coloca só um implante, né? Eu perdi 2 dentes, você pode vai lá e colocar 2 implantes. Ah, eu perdi 3 dentes, às vezes você pode sim colocar 3 implantes, dependendo, se for um dente do lado do outro, você pode colocar até 2 implantes, né? Mas, é um afastado do outro. Lógico, você vai ter que colocar um implante para cada dente. Entendi. Tá? Mesma coisa é naqueles pacientes que não tem nenhum dente. Eu vou colocar um implante para cada dentinho também? Não. Essa é a minha Né? pergunta. Geralmente nós colocamos entre 4 e 6 implantes, que já são suficientes para instalação, né, de uma prótese com todos os dentes do paciente de cada arcada. Né? Então, já é o suficiente para colocar. Não precisa furar, fazer um preparo, um implante para cada dentinho. E essa recuperação da cirurgia de implante, como é que ela é? Ela é mais tranquila do que a da ortognática? Aí sim, aí a diferença é bem grande. Né? Geralmente, a cirurgia de implante, como não é uma cirurgia traumática, ela também não causa tanto incômodo. Né? Ela é uma cirurgia, inclusive, talvez cause até menos incômodo do que, por exemplo, a remoção de um dente. Então, quando você faz, né, vai remover um dente, você faz força, no pós-operatório, quanto mais força você colocou durante a remoção daquele dente, isso vai repercutir no pós-operatório. Então, como no implante não tem força, então, teoricamente, o paciente não sente tanto incômodo quanto, por exemplo, a remoção de alguns dentes. Né? Algo que ele vai ter um pós-operatório um pouco melhor. Ele vai conseguir se alimentar, lógico, a gente pede ali uma restrição alimentar nos 2 primeiros dias, que seria o dia da cirurgia, mais 1 ou 2 dias, dependendo do procedimento que ele fez, né? Mas já é o suficiente, depois ele já consegue ir voltando à dieta ao normal dele, tá? Não precisa ele ficar 45 dias ali sem comer. Legal. Tá? Eu tenho uma última dúvida, de tanto atender, né, o segmento de clínica odontológica lá na Dono, a gente já conversei bastante com profissionais sobre isso. E uma vez, uma coisa que me deixou muito impressionado foi o termo que a cirurgia de implante não tinha corte. E aí me explicou, eu falei, não, como assim que tu vai meter um implante e não vai cortar? Eu, não é que não vai ter corte, vai ter um furo. Aí foi, e é muito menos invasivo e a recuperação é muito mais rápido. Eu queria entender, isso rola, doutor? Como é que funciona? Como é que é esse negócio de cirurgia que não tem corte? Assim, hoje também a odontologia vem evoluindo muito no digital. Sim, né? legal. E essa evolução no digital tem permitido um acesso menor para a instalação de um implante. Então, por exemplo, se a gente vai colocar um implante, na técnica convencional, você anestesia, né, faz o acesso ali no local, né, expondo a estrutura ali onde você vai colocar o implante. Né? Com essa evolução, né, digital, né, através da tomografia e do escaneamento que a gente faz dentro da boca, como se fosse um molde que a gente faz dentro da boca, um molde virtual, inclusive, que a gente faz da boca. Você já faz lá no consultório hoje? Sim. A gente consegue dizer aonde vai ser exatamente a posição daquele implante. Então, não necessariamente precisaria abrir. Antigamente, né? Você tinha que abrir para ver Exatamente, onde é que é. para ver onde é que é, para ver a direção que vai ter que ir aquele implante. Sim. Hoje em dia, com essa evolução, é gerado a confecção de um guia, né, onde ele já vai dizer, olha, esse implante tem que entrar bem aqui, então eu não preciso mais necessariamente abrir. Não que seja obrigatório, toda vez que eu vou fazer cirurgia, eu não vou precisar abrir. Não é bem assim. Existem indicações para esse tipo de técnica, né, que a gente chama de minimamente invasiva, que é a cirurgia guiada, onde eu simplesmente coloco esse guia lá
e aí eu realmente não preciso fazer mais nenhuma abertura. Eu simplesmente já vou preparando o local ali do implante sem abrir. Você vai fazer um buraquinho pequeno, que é por onde vai passar o implante, e pronto. E aí o pós-operatório, inclusive, é ainda melhor do que a técnica convencional. Mas não está indicado para todos os casos. Entendi. Tá? Cada caso precisa de uma avaliação. Exatamente. Não é todo caso. Né? Às vezes, quando tem restrição óssea, em relação à quantidade de osso disponível ali, às vezes já é uma contraindicação, tá? Para esse tipo de técnica. Ou então eu posso até utilizar o guia cirúrgico, né, para dizer onde é que vai ser exatamente a posição do meu implante, mas aí eu tenho que abrir, expor a estrutura óssea ali para poder colocar esse implante de qualquer forma. Entendi. Tá? Então não necessariamente seria isso. Acredito que a nossa audiência até deve ter se sentido mais aliviada em saber o quanto a odontologia avançou, né? Então, acho que hoje o medo mesmo é escolher adiar o procedimento, né, doutor? Exatamente. Eu acho que hoje, né, as pessoas têm muito medo e ainda, né? A palavra cirurgia está assustando muito ainda, a palavra cirurgia ainda assusta muito, né? Até a gente percebe, muitas vezes a criança vai no dentista, e o dentista faz o quê? Segura isso, e aí a pessoa já fica assustada, então ela já cresce com aquele trauma ali, né? Inclusive eu tenho muitos pacientes que vão tirar ali dente e chega, doutor, olha, eu já morro de medo. Eu acho que homem é até o mais medroso, tá? Passa mais mal na cirurgia do que a mulher, por incrível que pareça. A mulher é sempre muito mais corajosa, pelo menos para fazer os procedimentos lá com a gente, né? Mas a gente tem pacientes com muito medo, a ponto de simplesmente não conseguir fazer esse procedimento no consultório. E aí, muitas vezes, a gente tem que ou ir para um hospital para fazer esse procedimento cirúrgico, seja ele um implante, seja ele a remoção, inclusive, de dentes, principalmente dentes do siso, que são dentes mais complexos ali, tá? Ou, muitas vezes, chamando o colega anestesista até o consultório para fazer uma sedação, né? Tipo aquela sedação que é feita na endoscopia. E aí, sim, o paciente conseguir ser submetido ao procedimento, porque ele vai estar dormindo, então ele não vai ver nada também, né? Então, é uma possibilidade para aqueles pacientes que têm medo. Então, às vezes, o cara tem muito medo, né, de fazer, enfim, qualquer tipo de procedimento, isso é desde o mais simples até o mais complexo. Aí a gente tem essas opções, né? Lógico, a gente tem a sedação oral, que a gente geralmente, colega dentista mesmo faz. Tem a sedação com colega anestesista, que já é uma sedação mais profunda, que ele faz lá no consultório também, semelhante à endoscopia. E aí já tem a anestesia geral também, que é em âmbito hospitalar, né, que dá para fazer também, para fazer procedimentos cirúrgicos. Para aqueles pacientes que ainda assim têm medo. Eu acho que não tem hoje uma desculpa para dizer, não, não vou porque eu tenho medo. Não, peraí, tem jeito da gente conseguir resolver, né? Eu vou fazer agora aqui sobre implante, para a gente passar para outro tema, a pergunta que eu acho que você mais deve receber, e aí pra gente também esclarecer para nossa audiência. Doutor, quanto custa um implante? Cara, acho que toda hora é isso, toda hora é na rede social, enfim, muita gente perguntando. Explica pra galera. Isso é realmente algo muito relativo, né? Primeiro, a quantidade de dentes. Sim. Então, tipo, 3 dentes, eu posso colocar 3 implantes, eu posso colocar só 2, isso vai depender do tipo de prótese que esse paciente vai querer depois. Isso. Né? Então, isso vai influenciar. Segundo, disponibilidade de osso, né? O implante ele não fica visível, o parafuso que eu falei ainda há pouco, ele não fica visível, né? Ele fica lá dentro, escondido na gengiva como a raiz de um dente. Sim. Né? Então, para que eu consiga colocar ele lá, eu preciso ter osso disponível. Então, se eu não tiver osso, e aí, muitas vezes até o paciente chega lá na consulta e fala, doutor, vim aqui, eu preciso colocar um implante, tá? A gente avalia, realmente tem necessidade de um implante. Aí ele já vai logo perguntando, quanto é? Eu falei, não, então, às vezes eu preciso de um exame de imagem ainda para saber como é que está essa estrutura óssea, para ver se tem condições de instalação desse implante, porque muitas vezes a gente tem que passar pelo um processo de enxerto ósseo, para aí sim, depois... A etapa prévia de diagnóstico. Exatamente, para depois conseguir colocar o implante. Às vezes o implante ele só vai entrar daqui a 6 meses. Né? Então, não é tão simples assim, tá? Não é um produto que está na prateleira e custa tanto e passa o cartão e leva. Exatamente, não é bem assim. Então, às vezes a gente precisa desses exames de imagem, né? A gente precisa entender qual a necessidade do paciente. É só um dente, ok. Esse dente é na região anterior,
Então, esse acidente na região anterior envolve não só, às vezes, a instalação do implante, às vezes vai ter que fazer outros procedimentos cirúrgicos junto com a instalação do implante para deixar ele mais estético possível. Então, até isso muda. Qual a região? Então, isso também acaba influenciando no valor final desse implante ali. Eu faço muito uma comparação com o nosso trabalho e que é a lógica de projeto, né? Tempo, escopo e orçamento, é igual uma casa. Qual é a lógica? A gente também não consegue dizer para nenhum cliente nosso quanto é que custa o teu trabalho. Eu não sei, mano. Depende da realidade do cliente. Tem empresa que tem uma demanda, tem um objetivo, tem uma forma de operar, outra empresa já tem outra demanda, então a gente precisa chegar e fazer um diagnóstico. Eu falo muito pro pessoal lá na Dono sobre a comparação de não tá numa prateleira. Por quê? Porque se a gente coloca algo numa prateleira que precisa de uma personalização para poder dar certo, né? Então eu preciso, a etapa inicial ela é premissa, a avaliação, né? A avaliação. A partir dessa avaliação eu consigo dizer, ó, isso aqui vai resolver seu problema. E no caso da saúde, mais ainda, né? Porque olha só o risco, se você dá o preço e aí depois faz, ninguém vai se submeter a isso, né? Então, acho que a lógica de entendimento de como que se dá a construção da solução, porque no final a pessoa quer voltar a sorrir, quer voltar a comer e tal, e ter essa noção de... É diferente comprar um tratamento, né, do que comprar um produto acabado. Exatamente. Eu acho que toda vez que envolve serviço, não tem como dar algo fixo, né? Tipo, eu tô prestando um serviço, aí tá, o que você quer dentro desse serviço? Sim. Aí sim que eu vou te dizer o quanto é aquele serviço, né? Legal. É diferente de um produto que já sabe exatamente quais são os custos para fazer aquele produto e ele chega lá na prateleira com aquele preço fixo, ó, essa boneca aqui é esse aqui, pronto. Exato. Por quê? Porque ela custou esse valor para ser construída e tem as margens de lucro e pronto, ela é isso aqui. E puxando para o marketing, agora eu quero saber do marketing. Eu lembro que quando você começou com a gente, já tem o quê? 3 anos, 3 anos. E eu quero entender o seguinte, por que você começou, doutor S? Onde que doeu que você escolheu assim, pô, tem que fazer marketing, não vai ter jeito. Eu acho que o crescimento das redes sociais e da mídia digital, eu acho que acaba ajudando muito, né? Então, na época, quando eu decidi fazer as mídias digitais, enfim, o marketing, eu estava abrindo o meu consultório, né? Sim. E aí, eu trabalhava até então no consultório de alguns colegas e dando aula. Desde quando eu cheguei aqui em 2018, eu comecei a dar aula também em uma faculdade. E aí eu falava, pô, ok, eu vou abrir meu consultório. Aí tem aquele início que às vezes vai as coisas devagar, né? Eu falei, pô, mas eu vou ter que me desligar do consultório dos colegas. Então, eu assim, não posso, né, começar as coisas, até porque eu já tenho também as minhas despesas. Então, eu já tenho que tentar já começar e alavancar logo esse projeto para que ele consiga andar o mais rápido possível, né? Lógico, né? A gente tem formas de fazer isso, né? Você prestando um bom serviço, ajuda, enfim, né? Mas também uma das formas de conseguir isso é divulgando o seu trabalho, né? Então, como é que eu iria fazer para divulgar o meu trabalho? Então, eu precisaria de uma equipe, né, para poder conseguir me ajudar nessa divulgação de algo que eu já estava fazendo. Começar a construir tua marca própria. Exatamente. E, assim, sei que, pô, na faculdade, de eu ser professor lá na faculdade, pelas notícias que eu tenho, né, os profissionais de odontologia não têm uma formação voltada à gestão e empreendedorismo e a marketing, né? Então, deve ter alguma matéria ali que deu uma pincelada, mas não é algo que a gente encontre com normalidade. E o que eu vejo é que os profissionais de odontologia, meio que invariavelmente, eles vão se deparar com a necessidade de empreender em algum momento. Seja no seu consultório, ou mesmo na sua própria, numa clínica, ou no seu próprio perfil pessoal. Porque a odontologia é muito uma relação de confiança. Eu preciso construir a minha marca, e aí tem essa necessidade. E acredito que sempre vai ser um desafio. Eu queria entender, nessa jornada, doutor, o que foi mais desafiador para você desde que começou? Pô, tenho que investir na minha marca, tenho que fazer meu nome para eu conseguir minhas metas de profissionais. O que foi mais desafiador, assim? Tem várias coisas, né? Realmente a faculdade, ela não forma especialistas em nada. Você tem
em qualquer área, você tem, às vezes, um conhecimento básico. Lógico, Habilita, tem umas que você tem um conhecimento de 1%, Sim. entendeu? Então, quando você procura ali uma equipe para te ajudar no marketing ou na gestão da clínica, enfim, né? Você está tentando pegar pessoas que são especialistas, que sabem exatamente trabalhar naquilo. Então, quando eu comecei, acho que a parte mais difícil para criar, enfim, era criar os conteúdos. Então, tipo, assim, eu não sou um cara que costumo ficar postando muito, né, da minha Agora vida. melhorou, né? Assim, sobre os meu dia a dia, assim, é muito difícil, eu não consigo. Às vezes eu tô lá simplesmente trabalhando, fazendo as minhas coisas, chamando um paciente, chamando outro, simplesmente eu não lembro de estar, não, peraí, eu vou gravar aqui meu conteúdo, olha aqui, pessoal, aqui o que aconteceu. Então, assim, eu não tenho muito isso. Acho que isso é até um perfil muito de cirurgião, sabe? Ele não tem um perfil que fica se expondo muito. Geralmente os cirurgiões, eles são um pouco mais, né, contidos. Então, acho que talvez isso... Perder a né, timidez na câmera perder a ali. timidez na câmera, tentar gravar um pouco de conteúdo para, né, expor um pouco mais o nosso serviço, talvez tenha sido a parte mais difícil. Como Né? que tu fez pra Até, vencer um pouco isso daí? até hoje eu ainda tenho essa dificuldade ainda, porque assim, eu gravo um conteúdo. Às vezes conversar aqui como nós estamos conversando Sim. é uma coisa diferente, mas você ter algo ali que tem que seguir talvez um Oi, padrão... tu tem 90 segundos aí, pra Exato, falar aí sobre vai, isso. puta, como é que eu vou falar sobre isso rapidinho e tem que seguir um roteiro para, tipo, dentro daquele tempo tão pequeno, você conseguir expor exatamente uma mensagem ali. Isso. Então, isso é um pouco diferente, né? Tipo, diferente da aula. Ah, pô, tu tem dificuldade para gravar um vídeo, tu dá aula em congresso, palestra, enfim... E tu tem dificuldade para gravar? Sim, eu passo lá na palestra dando 1 hora de aula, falo tudo sobre um determinado assunto, pronto. Né? E na rede social é muito pequena. Aí eu falo, cara, não, acho que se eu gravasse de outro jeito, ia E ficar melhor. também tem a questão do público, né, doutor? Porque lá na sala de aula e na palestra Sim. tem toda a questão técnica. Quando você vai para rede social, tipo assim, tem 90 segundos, eu preciso falar para o paciente de uma forma que ele entenda, então eu não posso usar esse termo, que é algo que você está acostumado, você tem que Exatamente. já contextualizar melhor aqui, né? Exatamente. E ainda tem esse porém também, né? É um tempo curto, onde você tem que falar às vezes com palavras que fala, pô, mas eu vou Então não falar vai com esse entender tipo isso de aqui. palavra, isso nem é um termo técnico, aí você fica, não, mas eu tenho que tentar seguir esse rumo, senão Sim. as pessoas que são leigas não vão conseguir entender. Né? Eu acho que E aí, isso Jorjão? foi... Aproximar mais os pacientes, né? Exatamente, eu acho que assim, é muito legal expor casos, assim, né? As pessoas se identificam, pô, meu caso é muito parecido com aquele. Então, isso é bem legal também de expor, contar, às vezes contextualizar, por exemplo, ó, mostrar, né? Não necessariamente o paciente expondo ele, né? Mas um exame ou ali algo que ele acabou fazendo, contando a história. Aí as pessoas acabam se identificando, pô, eu também passo por isso, eu fiz isso, nossa, eu também tenho esse mesmo problema. E aí, às vezes, isso acaba... Legal. né? Doutor, eu percebi aqui bastante que desde que o senhor decidiu trabalhar marketing, né, na sua marca, exigiu bastante do senhor, mas como que o marketing transformou a sua vida? O marketing tem me ajudado a criar um perfil profissional um pouco melhor, né? Não que eu dependesse do marketing necessariamente para isso, para criar esse perfil profissional, né? Lógico. Mas ele me ajuda a ter uma identidade, né? Então as pessoas acabam associando a identidade. Eu já saí na rua, né, e encontrei pessoas que nem foram meu paciente, mas já falam, eu já vi o senhor, eu ainda vou lá, né? Então eles acabam vendo ali aquele conteúdo, né, durante um período de tempo. E isso, né, lógico, quando você quer, ainda que seja um serviço ou um produto, a primeira coisa que você faz é procurar a internet, né? Dificilmente você vai lá, não, peraí, eu vou procurar na É rua. só olhar Não, para o nosso comportamento como exatamente. consumidor, né? Então, qualquer um vai lá, pô, eu preciso fazer cirurgia de siso. Aí o cara vai pesquisar o que é o siso, vai pesquisar como é que é a cirurgia, vai pesquisar os profissionais. Então, o marketing tem me ajudado nisso, né? Na construção dessa identidade, até realmente a pessoa criar essa confiança, né? E ir lá comigo. Né? Então, nesse sentido, o marketing tem me ajudado bastante, lógico, a divulgar aquele trabalho que eu venho fazendo, né, para as pessoas realmente se sentirem confiantes e para acabar procurando a gente para poder resolver os problemas que elas têm ali, né, naquele determinado momento. Eu tenho muito essa visão.
né, de que qualquer profissional que ele precise vender a sua mensagem, vender o seu serviço, ele precisa construir primeiramente uma marca. Hoje em dia, principalmente na área de odonto, você vai ter grandes marcas, grandes redes de clínicas, por exemplo. Sim. Mas a venda, ela se dá, na maioria das vezes, para o profissional. Né? Geralmente, quando a gente escolhe o nosso dentista, é o meu dentista, e passa muito tempo com ele. Né? No seu caso, tem tratamentos bem longos e complexos. No meu entendimento, é uma relação de confiança ainda mais forte que precisa acontecer. E o papel da internet é muito isso. Ele descobre, começa a seguir o doutor, deixa eu ver o que o doutor está falando, como é que ele é, como é que ele se porta. Olha, ele fala que ele demonstra confiança. Então, tudo isso, no meu entendimento, é uma construção que vai fazendo a marca até chegar o momento que ele vai mandar uma mensagem. Exatamente. Eu acho que eu passei por isso. Quando eu cheguei aqui em 2018, né, eu teve uma paciente que me procurou. Acho que nessa época eu nem fazia marketing, né, e eu só divulgava através de alguns colegas que eu já estava fazendo procedimento, e, enfim, de cirurgia ortognática. E ela me procurou e eu fiz em 2018 a primeira cirurgia ortognática do oeste do Pará. Né, foi eu quem trouxe esse tipo de procedimento. Só que para conseguir outro paciente demorou anos de novo. Né? Por quê? Porque eu ainda tinha que convencer os colegas ortodontistas de que eu estava fazendo As pessoas iam daqui para fora? Porque os problemas... As pessoas geralmente iam todas para fora. Eu lembro operava, disso. voltava, enfim. Né? Então, eu tinha que criar confiança dos colegas profissionais para me indicar, Sim. porque ainda aqui eu ainda ouvia algumas pessoas dizendo, fulano, pô, tu tá aqui, há quanto tempo? Desde 2018. Pô, fui em 2020, eu fui lá, não sei onde, no Mato Grosso, fazer uma cirurgia. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque às vezes o colega ainda não confiava, né, o suficiente. Então, isso, né, a questão do marketing vai ajudando a divulgar esse nosso serviço. E aí as pessoas, né, os colegas ortodontistas, cirurgiões dentistas, assim como os pacientes, vão criando a confiança. E aí sim, hoje, né, eu tenho uma lista de pacientes muito grande já com indicação desse tipo de tratamento que estão em preparo para esse tipo de cirurgia. Então, 2018, eu estou em 2024, né? Então, bem dizer, foi ano passado que realmente as coisas começaram a engrenar bem legal, né? As pessoas confiaram e aí sim a gente vem conseguindo, né, uma grande quantidade de pacientes e resolver esses problemas. Né? Como eu já tive paciente falar, cara, eu sempre tive o problema, eu sempre soube que eu tive o problema, só que eu nunca tive condições de ir embora daqui. Imagine, você vai para fazer uma cirurgia fora daqui, passa lá 30 dias numa cidade, né, esperando o pós-operatório para voltar para cá. Imagina, não tem como. Então, foi isso. Acho que o marketing me ajudou muito nessa criação, né, de confiança com os pacientes, né, e na divulgação desse serviço aí. Legal. Parece que não, mas já está quase no final, né? E eu queria, já caminhando, doutor, um pouco, que você deixasse uma mensagem já para as pessoas que possivelmente estão pensando, já sabem que precisam de algum procedimento, ou se identificaram com algum desses sintomas que a gente falou, ou mesmo que tem medo ali da palavra de cirurgia, ou que estão com algum receio. Deixar-te uma mensagem para encorajar elas aí a buscar a solução para seus problemas, para poder viver melhor. Que a gente sabe que, no final, seja uma cirurgia de implante, uma ortognática, qualquer uma dessas, é a busca de uma qualidade de vida para viver melhor. Sim. Eu acho que a odontologia evoluiu bastante. Né? Hoje, não dá para dizer que eu só não faço determinado tipo de procedimento porque eu tenho medo ou porque eu tenho medo de dor, enfim, né? Então, hoje a gente já tem cirurgias minimamente invasivas, né? Cirurgias que geram um desconforto muito pequeno, cirurgias que não são tão traumáticas como era antigamente. Então, hoje em dia, dizer que não vai no dentista por medo, acho que isso já não é bem assim, tá? Você tem que arranjar até outra desculpa, porque medo já não cola mais, né? E então, assim, as pessoas precisam, né, as pessoas têm problemas, elas precisam procurar o quanto antes, lógico, por isso que eu sempre falei, eu espero que não precisem de mim, né, mas se precisarem eu vou estar disponível para ajudar, né, porque o paciente que chega geralmente até o cirurgião bucomaxilo é porque ele tem algo que realmente é de uma complexidade um pouco maior, né, então a gente
falando em cirurgia, já fica com medo. Essa cirurgia é mais complexa e o cara já fica com mais medo ainda. Então, a gente precisa passar a confiança para o paciente. Então, esse paciente precisa, né, de um bom profissional para conseguir realizar aquele procedimento. Então, se precisar, a gente está à disposição ali para poder ajudar, né? Ou às vezes até orientar. Já tive muitos pacientes que foram me procurar, que inclusive nem era um procedimento que era para eu fazer, mas só para pegar uma orientação, para ver o que precisa, o que dá para fazer, né? E aí a gente tem que criar essa relação de confiança com o paciente, tem que ser bem sincero, né? Olha, o que dá para fazer é isso, enfim, eu acho que para mim sinceridade é algo que também tem que estar à frente, né, dessa relação de confiança. Sim. Tá? Então, acho que se precisar a gente vai estar sempre disponível para ajudar, né, os pacientes no que for preciso aí. Não precisa, da odontologia. Não precisa retardar a busca pela saúde por resolver o problema, né? Exatamente, não dá mais, né? Hoje todo mundo precisa dos dentes, é ruim aquela pessoa que falta um dente, mas a Vanessa Camargo achou que o dente lá de trás não ia fazer falta nenhuma, passou por uma situação agora bem constrangedora, né? Então, eu acho que não dá mais para ficar assim, as pessoas precisam. Porque às vezes as pessoas pensam, é só um dente, tá lá atrás, ninguém vai ver, não vai me fazer falta. Mas na verdade essa falha leva a vários outros problemas. Né? Assim, os outros dentes vão ter problemas, os do lado que nem tinham nada a ver, né? O social, enfim, aquela pessoa vai ficar um pouco constrangida de abrir a boca, de dar uma gargalhada. Verdade. Enfim, aí... Muito bom. Doutor, a missão da Dono lá na empresa é a gente chegou nessa missão há pouco tempo, né? Eu sempre vi missão na parede das empresas por aí e eu achava aquele negócio muito poético e não via prática, né? E sempre vi isso desde a faculdade. Só que agora fez muito sentido o que é uma missão. E lá na Dono a gente chegou que a nossa missão é prosperar sonhos empreendedores. E exatamente por pegar essa missão eu queria olhar para o futuro do Dr. Aécio. Qual que é o sonho empreendedor do Dr. Aécio daqui para frente? Cara, assim, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre falei que eu queria chegar a um momento da vida que eu queria trabalhar, mas não me matar de trabalhar. Né? Eu queria ter qualidade de vida. Exatamente, poder tirar uma corridazinha, né? Já consegui fazer isso de uns tempos para cá. Mas tem aqueles profissionais que muitas vezes trabalham, tipo... Sabe, todo dia, até 9 da noite, eu tenho colegas cirurgiões dentistas que ficam assim, e eu falo para eles que eu quero ter qualidade de vida. Então, assim, o meu objetivo de vida é justamente isso, trabalhar para pagar minhas contas, para ter um conforto, né, mas não me matar, né, de trabalhar para ter tudo isso. E, assim, lógico, eu espero... que divulgar o meu serviço, né, ter paciente, lógico que isso é bom também, e que a gente continue ajudando as pessoas ali a alcançarem os seus objetivos. Acho que isso é a minha missão e é o meu objetivo de vida. Perfeito. Meu amigo Jorge, deixa suas palavras finais aí para a gente poder se despedir do Dr. S. Para mim acho que para toda a nossa audiência foi uma honra ter a sua presença aqui, compartilhar esse seu tempo conosco. Espero muito que a nossa audiência também tenha se sentido mais aliviada em relação a medo de fazer algum tratamento odontológico. E foi muito bom estar aqui reunido com vocês hoje. Então, pronto. Eu agradeço o convite de vocês também para participar aí. Né, esclarecer algumas coisas, inclusive até para vocês também, né? Que às vezes é difícil a nossa comunicação. Falar, como é que é, mas que esse procedimento, para quem não é da área, às vezes é difícil de entender. Como é que a gente vai divulgar isso? Imagina, né? se todas as nossas conversas fossem gravadas assim, doutor, a gente já tinha muito conteúdo para gravar. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês, né? Dos empreendedores, dos profissionais de odontologia, que quiserem contar com a gente também. Só olhar o perfil do Dr. Aécio, vocês vão ver como é que a gente trabalha. E, meu amigo, muito obrigado. Conte com a Dono. Tamo junto. Meu amigo.